A gente já falou sobre fundos multimercado várias vezes aqui no canal da EQI e hoje a gente trouxe o Elia Vigers aqui da EQI pra gente falar um pouquinho mais de estilos de multimercado, né, Elias? Exatamente. Tudo bom, Raziel? Como é que você tá? Tudo certo. Maravilha. É um prazer ter o Elias aqui, que também faz parte do processo de qualidade dos assessores da EQI Investimentos, e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esse mercado de fundos de multimercado. Mas antes disso, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Elias, vamos começar aqui, né? Primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é o fundos multimercados e como ele se diferencia de outros fundos mais caracterizados, digamos assim. Eu costumo dizer que o fundo multimercado ele fica naquele espectro do meio entre o fundo de renda fixa e o fundo de ações mais agressivo, né? Até um exemplo bem usual que a gente costuma utilizar imaginando que num nível de volatilidade o fundo de renda fixa estaria ali numa cor, né, para dar uma cor verde, sim, né? E o nível de risco de um fundo de ações, uma cor vermelha. Bom, o multimercado está ali no meio, seria um amarelo, para pensar no semáforo, né? Só que dentro desse amarelo você tem inúmeras nuances. Você vai passar ali da mistura do verde com o amarelo, que fica aquele azul que vem, passa por um amarelo ovo, alaranjado até o vermelho. Ou seja, é aqui nesse range todo que é importante entender a estratégia de cada um desses fundos, porque como o próprio nome sugere, fundo multimercado atua em vários mercados, para você saber qual a melhor alocação que faz mais sentido para o seu perfil. Legal, além dos fundos multimercados, como o próprio Elias falou, a gente tem fundos de renda fixa, fundos de ações e por aí vai, né? Mas fundos multimercados a gente tem vários pontos importantes que a gente quer abordar com vocês aqui, que são os tipos. E a gente tem algumas anotações aqui que a gente vai abordar. Por exemplo, fundos multimercados que têm investimento no exterior. Exatamente. Esses fundos têm uma concentração de pelo menos 40% do capital aplicado no exterior, daí eles têm no final lá tem sempre IE, né, de investimento no exterior, na própria nomenclatura do fundo, e aí a opção do gestor, ele vai definir dentro da política da estratégia do fundo, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente, né? Mas no fim, qualquer fundo, multimercado, renda fixa e de ações, é uma congregação de vários investidores, né, que colocam lá o seu capital para um gestor fazer a gestão efetivamente desse capital. E mesmo que você não saiba, o fundo multimercado também tem long short, né? Também fundos multimercados que fazem long short. Exatamente, igual alguns fundos de ações, né? Até uma outra pergunta prática que muitas vezes chega para nós. Qual a diferença? Por que então o administrador do fundo, né, quem desenvolveu o fundo, quem criou, enfim, está nomeando ele como multimercado e não como fundo de ações se ele está aplicando em ações? Por uma questão de regramento, né, da Comissão de Valores Imobiliários. Se você nomeia o seu fundo como fundo de ações, você é encaixado numa outra tributação, esfera, né? Numa outra esfera e num outro regime tributário, mas você precisa manter obrigatoriamente 2/3 do patrimônio aplicado em ações. Exatamente. Né? O fundo multimercado, Elias, para a galera saber, é importante a gente sempre olhar realmente a política do fundo, porque ele é o mais aberto possível dentro da regra da CVM. Então, multimercado pode ser várias estratégias. Por exemplo, para quem não conhece, o long short ele trabalha numa ponta do fundo, né? Pode ser parcela do fundo do capital comprado, ou seja, apostando na alta de ações ou de outros tipos de ativos, e uma ponta vendida, que a ponta vendida é a venda descoberta, você apostando na baixa de um ativo ou de ações. Então esse é o long short. Também tem fundos com estratégias específicas, né? Que são posições de investimento que incidem em riscos específicos. Exatamente. Tem aqueles fundos de capital protegido, né, que eles usam derivativos, né, disponíveis aí no mercado para garantir que você não sofra oscilação negativa do seu patrimônio. É um fundo mais raro, é um fundo mais complexo de ser montado. E isso não significa que ele é um fundo melhor só por conta disso, porque às vezes pelo fato de ele ficar tendo que usar esse tipo de seguro o tempo todo, ele tem rentabilidades mais limitadas também, né? Essa também é mais uma modalidade. Legal, Elias. E a gente também tem, dentro dos tipos de fundo do mercado, a gente tem juros e moedas também. Exatamente. Juros e moedas, que daí não tem muito que compra de moeda, em geral dólar, euro, né? Moedas lastreadas aí em grandes economias. Você pretende ali a partir desse fundo, normalmente quem aplica nesse fundo não quer fazer necessariamente especulação com essas moedas, mas quer manter uma parte da carteira protegida ou exposta à variação daquela moeda. A nível de Brasil, por exemplo, imaginando que
em geral, isso não é regra, mas em geral, o dólar, né, ele tem correlação inversa com a nossa bolsa, né? Eu tenho lá 60% do meu patrimônio atrelado a Brasil e os outros 40% eu quero colocar em outra coisa que não esteja Brasil. Uma dessas possibilidades, sei lá, 5%, 10%, você pode botar no fundo cambial, porque se a bolsa sobe, em geral, o dólar cai, mas também se a bolsa cai, em geral, o dólar sobe, né? É interessante esse tipo de fundo, né? Porque além dele ter a moeda, que é protetiva, justamente por economias mais fortes, né? O euro-dólar, por exemplo, ele também tem os juros, né? Como a gente viu aqui, o dólar se valorizou frente a 2019, né? Então a gente teve um dólar que saiu de 3,80 para 4,60, 5,60 e a gente tem juros também subindo. Então, talvez um fundo desse, num problema de sistêmico que a gente passou, né, Elias, pode ser uma bela de uma proteção no capital. Eu né? posso dizer por experiência, muitos clientes da EQI tiveram aí uma boa âncora, né, com esses fundos cambiais, seguraram bastante a onda das quedas quem estava exposto, né? Claro, você não vai expor demais, também não dá para botar 1 ou 2%, tem que, sei lá, alguma coisa aí que, de acordo com o seu patrimônio, 5, 10%, porque isso ajuda a manter a rentabilidade. Afinal de contas, no Brasil, pelo menos em 2020, nós tivemos aí uma queda bem substancial, né? E agora também. O dólar em 2020, né, eu não sei ao certo, mas eu já falei isso aqui, né, que ele valorizou em torno de 41%. Então, pensa na sua carteira que teve uma queda, se você tinha exposição em renda variável, mas o dólar subiu 40%. Então, se você tem uma carteira equilibrada, ele amortece, né? Exatamente. Não quer dizer que a pessoa não vá perder, mas né, imaginando que o cara perdeu, em vez de perder, sei lá, esses... que a bolsa caiu, sei lá, 20%, perdeu só 3 ou 4. Tá no lucro ainda, que podemos dizer, né? Exatamente. E a gente tem também, de forma que alguns específicos, como trading, livre, macro e balanceados, né? Esse macro é interessante mencionar, tá, Razia? Porque macro, em geral, são aí os fundos dos grandes gestores estrelas, vamos falar dessa forma, do mercado. Ex-presidente de Banco Central, um monte de grandes nomes do mercado aí gerem fundos macro, né? Um exemplo deles aí que a gente pode dar é o Fundo Verde do Luiz Stuberger, né? Um fundo macro. Esse nome macro remete necessariamente à questão de macroeconomia. Então é um fundo que não tem necessariamente uma estratégia de concentração em um ativo específico, ou ações, ou renda fixa, ou títulos do governo, ele tem tudo, ele faz uma análise até câmbio, né? Vamos pensar macroeconomicamente aqui, como é que a gente espera o Brasil, vamos lá, em 2022. Um juro mais alto, uma tendência de inflação de queda que o governo vai atuar para fazer isso, com o juro mais alto pode trazer um dólar um pouquinho para baixo, então ele faz uma posição pensando nisso, eu vou vender dólar, eu vou me posicionar em juros, eu vou comprar um pouquinho de ações em empresas boas pagadoras de dividendos, que é o que você pensa para fazer uma carteira defensiva, né? Uma carteira antifrágil, como a gente gosta de falar, ou anticíclica. Isso é o que esses grandes gestores de fundos macros fazem, assim, e a maioria desses fundos tem históricos fabulosos, assim, de 25, 30 anos. Que é o que a gente fala, né? Os fundos multimercados macro, eles tendem a ser de médio a longo prazo, né? Exatamente. Porque eles tentam captar justamente isso que o Elia falou. Uma situação macroeconômica que vai ainda se concretizar, né? Exato. E aí, se um fundo está posicionado para aquele tipo de estratégia, aí se beneficia com ganho de capital. A gente ainda tem também um aqui que eu acho interessante, que é o balanceado, que é um pool de ativos muito parecido com o macro também, que os gestores também fazem estratégias diferentes com diferentes ativos. Aí o cara pode ter um pouco de internacional, pode ter ativos de título, pode ter renda fixa, um pouco de ações, e ele faz ali um balanceamento entre todos eles para fazer uma estratégia também para performar o fundo. Esses balanceados, em geral, têm uma visão mais de longo prazo e, em contrapartida a eles, existem os dinâmicos, né? Que aí a estratégia normalmente costuma se restringir mais curto prazo, não dá para dizer, médio prazo, vai até um ano. Né? Os de longo prazo ele está realmente pensando num cenário favorável aí para 5 anos, eventualmente. E deixa eu te perguntar uma coisa, Elias, dá para fazer uma carteira inteira de fundos multimercado? Porque a gente viu que tem vários tipos aqui, né? Não é o mais recomendado, porque a gente sempre entende que você pode ter também exposição à renda variável, à renda fixa, mas eu diria assim, respondendo a sua pergunta, se você quiser escolher um único ativo para aplicar e para ter na sua carteira, seria um fundo multimercado. Como, de novo, reforçando o próprio nome, né? É multimercado, você já está fazendo diversificação
por si só. Obviamente que é uma diversificação pela cabeça de um gestor, e cada cabeça uma sentença. Às vezes 3 gestores diferentes pensam e entendem o mercado de formas diferentes. Mas, por isso talvez a ideia de talvez trazer até mais de um fundo multimercado. Mas, de novo, então eu quero ter apenas um ativo ou uma classe de ativos na minha carteira. Ok, então eu não te recomendaria, mas se for essa a ideia, que seja através de fundo multimercado, que você certamente vai estar diversificado na própria estratégia do fundo. Legal, e aí a gente quase termina aqui falando de vantagens e desvantagens, né? Eu acho que o Elias já completou parte das vantagens, que é a flexibilidade de você ter ali uma diversificação dentro de um mesmo fundo, né? Se você já está... Você não precisaria estar exposto em DI e também comprar dólar. Você pode estar nos juros e moedas, né? Você pode ter um multimercado com tática de investimento no exterior sem ter que comprar, por exemplo, IVVB11 ou outro tipo de ETF aqui no Brasil. Então, essa flexibilidade é super legal, a diversificação de carteira e o potencial de valorização a longo prazo, como os fundos multimercado macroeconômico e tudo mais, né? Agora, existe alguma desvantagem, Elias? O que é que você enxerga de desvantagem em fundos multimercados? Olha, para mim, a principal desvantagem nesse caso, em geral, não diz nem respeito ao fundo multimercado como um todo, né? Mas principalmente ao desconhecimento ou à falta de informações por parte do investidor, às vezes, para aquele fundo. Ele costuma olhar, o investidor leigo, em geral, coloca multimercado todos na mesma cesta, na mesma caixinha. Né? É tudo multimercado. E aí ele olha pela rentabilidade, às vezes do histórico, às vezes a rentabilidade do dia ali, que ele, fiquei sabendo, tem aquela coisa, né? O meu amigo disse que ele ganhou um dinheiro. Pode ser que ele ganhou, mas isso é passado, né? Nada impede, ele pode ter ganhado. Você tem que pensar que o fundo... Você vai ganhar, você dirige olhando para frente, né? Você usa o retrovisor, mas você dirige olhando para frente. Importante entender qual a estratégia do fundo e se aquela estratégia faz sentido para o momento que está se vivendo, né? Essa seria aí uma das desvantagens, que, como disse, não diz respeito ao fundo. E a outra dela tem a questão, diferentemente, por exemplo, dos fundos de ações, tem uma questão de imposto ali, que daí se encaixa nos fundos de renda fixa, que é aquela tabela regressiva. Então, se você for resgatar no curto prazo, até 6 meses, você vai pagar uma alíquota de imposto maior, né? Então tem que ter esse entendimento aí também. Além de você entender também a política de resgate. Tem fundos multimercados que é D mais 30, D 60 e tudo mais. E esse ponto também é interessante, porque quando a gente está aplicando em fundos multimercados, fundos de ações em geral, a gente está olhando a um prisma de longo prazo. Aquele não é um dinheiro que você vai precisar no próximo mês, né? Isso é importante a gente também falar. Em geral, os fundos multimercados têm teses de investimentos que demandam uma posição que o gestor precisa assumir por mais tempo, então ele não consegue te dar, né, resgates tão rápidos, né? Porque senão o tempo todo vai estar alguém lá resgatando, ele tem que se desfazer de uma posição que ele tinha imaginado ficar, sei lá, 1 mês, 2 meses com ela. Então é muito comum você ter fundos multimercados que tenham aí resgates acima de 60 dias até, né? Bacana, então para a gente concluir aqui, pessoal, vocês entenderam aqui como é que funcionam os fundos multimercados, né? No BTG Pactual ali, da EQI Investimentos, você pode achar um Netflix de fundos, né? É muito fundo, né, Elias? Por isso é tão importante a conversa com o seu assessor da EQI Investimentos. E você poderia aqui exemplificar também, ô Elias, nesses treinamentos que você faz com os assessores, por que a importância deles entenderem bem o cliente, o perfil, para que eles aloquem de forma correta os fundos, porque realmente são muito fundos, pessoal. Eu vou ali naquela plataforma do BTG, você coloca ali fundos multimercado, o mouse assim, você continua indo para cima. Renda fixa a mesma coisa, fundo de ações e tudo mais. Então, qual é essa importância de entendimento, Elias? A gente sempre reforça isso na conversa com os assessores que a gente desenvolve, que a gente treina na mesa para fazer o atendimento a vocês, para entender exatamente o objetivo do cliente, e não somente o objetivo, mas as dores, né? Eventualmente, porque o objetivo, normalmente a gente pensa, eu quero ter dinheiro para aposentadoria. Às vezes não é só isso, às vezes ele não quer se expor a risco, ou ele precisa daquele dinheiro, porque olha, eu vou casar, né? Vou casar, tem muita gente que acontece, vou comprar um apartamento, vou trocar de carro daqui X tempo. É importante que a gente não trave esse seu capital ou exponha ele a um risco demasiado, porque amanhã ninguém sabe. Tudo está se desenhando para um cenário, tem expectativas de mercado a respeito disso, mas pode vir uma pandemia, como nós tivemos, que ninguém estava esperando e aconteceu o que aconteceu. Então, a gente explica exatamente as estratégias de cada fundo para esses assessores, para eles passarem de forma bem clara para o cliente, obviamente, entender esse objetivo e o que o cliente está buscando,
para indicar o melhor produto que faça mais sentido para aquele investidor. Queria te agradecer, Elias, por ter vindo aqui e dado essa aula aqui pra gente de fundos multimercado. Eu que agradeço a oportunidade, Razia, e tô aí para as próximas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.